Oi, galerinha! E aí? Saíram da Pokébola? Então, vamos evoluir novamente? Vamos fazer esse Pikachu virar Raichu? É isso aí! Agora, na nossa segunda aula sobre estruturas condicionais, nós vamos ver a estrutura condicional de múltiplas escolhas, que no Octave chama switch. A estrutura switch é a mesma estrutura do escolhe caso no Portugal. Nessa estrutura consiste de uma série de rótulos case e um otherwise, que é o defeito. Então, switch, na frente da estrutura switch, eu vou colocar uma variável ou uma expressão lógica. Na frente dos cases, eu vou colocar um resultado possível para essa variável ou expressão lógica. Caso for esse o resultado, a lista de comandos abaixo do case é executada. Eu posso ter vários cases. No final, eu tenho somente um otherwise, que é o defeito, ou seja, se nenhum caso anterior for detectado, for verdadeiro, então a lista de comandos abaixo do otherwise é feita. E o switch termina com end switch ou apenas end, como qualquer estrutura dentro do Octave. Então, vamos ver um exemplo. Neste exemplo, eu quero solicitar ao usuário um número entre 1 e 7, referente ao dia da semana, e escrever o dia correspondente por extenso. Então, criei uma variável dia para solicitar a entrada de dados. Input: entre com um número de 1 a 7 referente ao dia da semana. Muito bem, agora vou começar a minha estrutura switch. Então, switch dia, ou seja, eu vou escolher um resultado para a variável dia. Caso o usuário digite o número 1, eu vou mostrar na tela domingo. Caso o usuário digite o número 2, eu vou mostrar segunda-feira. Então, na frente dos casos estão todos os resultados possíveis para a variável dia. Quais são esses resultados? Os números de 1 a 7, que são os 7 dias da semana. Caso o usuário informe um número diferente de 1 a 7, vai cair no otherwise, ou seja, outra alternativa, e aí vai mostrar número inválido. Na frente do otherwise, eu não coloco nenhum valor, porque quer dizer que ele vai ser qualquer valor diferente dos valores que estão na frente dos casos. Então, qualquer coisa diferente de 1 a 7 vai cair no otherwise. E aí, eu fecho a minha estrutura com um end switch. Lembrando de dar um parágrafo em todos os casos, ou seja, todos os comandos dentro da estrutura switch recebem um parágrafo, para eu poder visualmente ver onde começa e onde termina essa estrutura, ok? Muito bem. Porém, os casos não são numerados, tá? Aqui é uma coincidência que os dias da semana vão de 1 a 7 e aí ficou caso 1, caso 2. Mas não quer dizer que os casos são numerados. Vamos ver um outro exemplo. Nesse exemplo, eu quero elaborar um programa para solicitar uma cor, conforme um semáforo, e informar a mensagem correspondente. Então, vejam bem, vou solicitar uma cor. Input: entre com a cor vermelho, amarelo ou verde. Switch cor, e aí eu vou escolher um resultado. Então, na frente dos cases, vão vir quais as cores possíveis para a variável cor. Eu tenho vermelho, amarelo ou verde. Caso o usuário digite vermelho, vai aparecer pare na tela. Caso amarelo, atenção. Caso verde, prossiga. Qualquer outro texto vai aparecer cor inválida.
Vamos ver a execução no Octave? Então, já estou aqui no Octave e meu programa chama semáforo. Vou digitar uma cor. Como é texto, eu preciso colocar aspas na hora de rodar o meu programa também, ok? Então, a cor verde vai ter que estar entre aspas. E aí vai aparecer prossiga. Vou rodar de novo. Agora eu vou colocar vermelho, entre aspas, vai aparecer pare. Preste atenção. O Octave faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. Então, se eu colocar um vermelho, por exemplo, com a primeira letra em maiúsculo, vai aparecer cor inválida. Eu tenho que escrever exatamente da forma como eu coloquei no programa. Então, isso é muito importante. Letras maiúsculas e minúsculas são caracteres diferentes, ok? Então, viram nesse exemplo que os casos não são numerados? Na frente dos casos, eu sempre coloco uma resposta possível para a variável que eu estou testando. No caso aqui, cor. Vamos ver mais um exemplo? Nesse exemplo, eu quero solicitar um número entre 1 e 10 e escrever se ele é par ou ímpar. Então, eu solicito o número, vou fazer um switch nessa variável número. Como vários números são ímpares, eu coloco todos os números separados por vírgula no mesmo case, entre chaves, e aí mostro. Se o número for 1, 3, 5, 7 ou 9, vai aparecer ímpar. Se ele for 2, 4, 6, 8 ou 10, vai aparecer par. Otherwise, número inválido. Qualquer outro número diferente desse aparecerá número inválido. End switch. Então, agora vamos fazer um quarto exemplo com expressões lógicas. Vou solicitar um número. E aí, vou fazer um switch no mod desse número, vírgula 2. Ou seja, eu quero saber o resto desse número dividido por 2. O mod de um número dividido por 2 só pode ser 1, caso ele for ímpar, ou 0, caso ele for par. Então, existem dois casos, 1 ou 0. Nesse caso, não existe nem o otherwise, pois só existe esses dois casos. End switch. Vamos executar. Meu programa chama escolhe par L. Vou pedir um número entre 1 e 10. 2, ele me mostra par. 5, ele me mostra ímpar. Então, aqui nesse exemplo, vocês podem ver que o otherwise não é obrigatório. Assim como o else, ele não é obrigatório, ele é opcional. Mas, normalmente, é bom colocá-lo porque existe aquele usuário topeira que informa um valor errado. Nesse caso, ele não é necessário porque eu só tenho essas duas possibilidades, 0 ou 1. E aí, gostaram? Que bom! Então, vamos ver um exercício. Eu quero desenvolver um programa para implementar uma máquina de calcular que efetue as operações aritméticas de soma, subtração, multiplicação e divisão. O usuário deverá entrar com o caractere referente à operação desejada, mais, menos, vezes ou a barra para a divisão, e com 2 elementos, ou seja, 2 números, para efetuar a operação. Vamos utilizar a estrutura switch. Muito bem. Aqui já está o exercício pronto. X é o primeiro número, y o segundo número, e a variável OP vai solicitar a operação aritmética desejada, mais, menos, vezes ou barrinha. Eu vou fazer o switch na operação aritmética. Caso o usuário digite um mais, eu vou efetuar a soma e vou mostrar o resultado na tela. Caso o usuário digite um menos, eu faço a subtração e mostro o resultado na tela. Multiplicação e divisão.
Na divisão, eu tenho que tomar cuidado porque o divisor não pode ser 0. Então, eu vou fazer o teste. Se o divisor for diferente de 0, eu faço a divisão e mostro na tela. Se não, eu mostro operação inválida e fim de teste. Otherwise, operação inválida, ou seja, qualquer outro operador digitado, ele vai dar operação inválida. Este é um exemplo interessante, pois eu tenho um if dentro de uma estrutura switch. Vocês podem ver que as estruturas podem ser usadas uma dentro das outras, quantas eu precisar. Vamos executar no Octave? Então, estou aqui no Octave, meu programa chama calculadora, ele vai pedir um número, 4, outro número, 5, e vai me pedir a operação. Eu vou colocar aqui o mais. E aí ele faz 4 mais 5, 9. Vejam bem aqui, ele grudou o 9 com o Octave, que é o próximo prompt, e quando ele me solicitou as variáveis, ele grudou também. Vamos melhorar esse programa? Aqui nos inputs, eu vou colocar um espaço, dois pontos, para ele separar aquilo que eu estou pedindo. Aquele Octave na hora que eu for pedir, na hora que ele acabar a execução. Vou salvar de novo e agora eu vou rodar novamente. Calculadora. Vejam bem, agora ele deu um espaço, colocou os dois pontos, vou colocar dois números, 6 e 4, e agora eu vou efetuar a subtração. Ele me deu subtração, 6 menos 4 igual a 2 e mudou de linha. Ficou melhor, né, o visual da tela. Agora, vou calcular uma divisão. 4 e 0. E vou colocar a barrinha. Vamos ver o que acontece. Warning, divisão por 0, olha. E ele ainda me dá inf, de infinito. Agora, colocando o if, vou executar novamente. Agora, eu coloquei o if, vou executar novamente. 4, 0, quero fazer a divisão. Olha aí, operação inválida. Agora, se eu executar novamente, colocar 4 e 2, e a divisão, ele vai fazer a divisão normalmente. Se eu executar novamente e colocar, por exemplo, a potenciação, ele vai dar operação inválida. Agora vamos ver o exercício 2. Escreva um programa que, dependendo do número do mês e, se necessário, o ano, devolva o número de dias que o mês contém. Então, se eu colocar janeiro, vai aparecer que janeiro tem 31 dias. Agora, se eu colocar fevereiro, vai depender do ano, porque se o ano for bissexto, ele tem 29 dias, se não, ele tem 28. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pedir qual é o mês que o usuário deseja saber. Um número entre 1 e 12. E aí, eu vou fazer o switch nesse mês. O primeiro caso que eu coloquei foi o mês 2, que é fevereiro, porque ele é diferente dos demais. Então, caso o mês for 2, eu vou solicitar o ano. E aí, eu vou verificar se esse ano é bissexto. Um ano é bissexto quando ele é divisível por 4 e não divisível por 100, ou quando ele é divisível por 400. Para isso, eu utilizei a função mod
que é resto. Um número é divisível por outro quando o resto da divisão é zero. E não é divisível quando o resto é diferente de zero. Por isso que eu coloquei o mod do ano, vírgula 100, diferente de zero. Aqui eu usei o i, porque o número tem que ser divisível por 4 e não divisível por 100 ao mesmo tempo, ou divisível por 400. E aí, se o ano for bissexto, o número de dias do mês vai ser 29. Se não, o número de dias do mês de fevereiro vai ser 28. E fim do if. O segundo caso são para os meses que têm 30 dias, que são os meses 4, 6, 9 e 11. Então, coloco todos eles no mesmo caso, separados por vírgula e entre chaves. E aí, coloco que o número de dias é 30. Caso os meses forem 1, 3, 5, 7, 8, 10 ou 12, o número de dias é 31. Agora, caso o usuário coloque um número diferente de 1 ou 12, vai aparecer número para o mês inválido, que é o otherwise, ou seja, nenhum dos casos anteriores satisfez essa condição. E aí, fechei o meu switch com end switch e mostrei o último dia é a variável número de dias que contém quantos dias tem aquele mês. Esse exemplo é um exemplo bem interessante, pois eu utilizo switch e utilizo if, um if dentro de um caso. Então, de novo, eu abordo a questão de usar várias estruturas, uma dentro de outra, assim quando eu necessitar. Gostaram? Agora, façam mais exercícios.